Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos. Olá pessoal do Propaganda Boa Nova, tudo bem? Meu nome é Matheus. E o meu nome é Joseph. Né, Joe? Você quer dar uma explicação aí do que você aprontou com a gente? Vamos dar uma explicação, vou ser bem sucinto nela, tá? Vou mostrar aqui. Esse é o celular do analista. Isso, ele está só aproximando. Esse é o celular do analista de sistema. Bota em frente. Ó. E o que acontece? Ele tem um pequeno problema relativo a 3G dele, que ele desliga quando ele quer. Aí o WhatsApp fica tocando na sala de aula, e por esse motivo eu pus no silencioso. E aí o Matheus sempre me liga na sexta-feira pra gente ir lá na capela gravar o teaser pra vocês. E como estava no silencioso, eu não ouvi tocar, eu ouvi só depois, até respondi a mensagem dele e tudo. Mas foi por esse motivo. Acredite, por favor. Então. Bom, hoje vamos falar de 3 temas. O primeiro tema é sobre canonização. O que é canonizar? O segundo tema é a canonização de João 23 e João Paulo II e sobre o encontro dos 2 papas, o Papa Emérito e o nosso atual Papa. Exatamente. Vamos começar então, virar a cola muito lá, sobre canonização. Esse pessoal sempre pergunta pra gente, né? Por que a igreja de vocês torna santo um bando de gente aí que quer ser humano igual eu? Né? Pode dizer para eles que a igreja não torna ninguém santo. Essas pessoas são santas e a igreja só nos permite nos espelhar nessas pessoas. Exatamente, na fé, na fé que muita gente não tem. Porque sim, na hora de colocar a fé à mostra, sai correndo, né, João? Sim. E
Então, canonizar nada mais é que colocar num cano, como diz o professor Felipe Aquino, né? O canon da igreja sempre fala da canonização. O canon que ele é um livro. Exatamente, é um cano, é um livro, tá bom? Ou seja, a igreja reconhece essas duas novas pessoas que vamos comentar já, que elas são dignas de ser imitadas, de ser copiadas em sua fé. Então é isso que a igreja ensina. A igreja não torna a pessoa sã só porque ela quis, ou só porque a gente quis. Não, porque eles viram que essa pessoa era digna de ser copiada e ser um modelo de fé, um modelo que nos leva a Cristo, que nos remete a esse Cristo, Pai Criador, que se entregou por nós, que está na cruz, mas que ressuscitou. Então, ser santo, o verdadeiro santo está no céu, que é o Pai. Sua mãe também está no céu, não é verdade? Podemos ser santos? Sim. João Paulo II diz que não de santo, mas santo sem deixar de ser jovem. Santo de calça jeans. Santos que pequem. Santos que erram. Ora, João Paulo II falava, você falou do Beck, que ser santo não é não pecar, ser santo é cair e ter a coragem de levantar. Então, canonizar nada mais é que reconhecer, que tornar santo, reconhecer que essa pessoa pode ser copiada em sua fé. O próximo tema é sobre a canonização de João 23 e de João Paulo II, ou São João 23 e São João Paulo II. Bom, João 23, nome dele de nascença era Ângelo Giuseppe. Lembrei até do Benito Garibaldi agora. Giuseppe Garibaldi. Esse cara que deu uma chacoalhada na igreja ali, né? Que a igreja estava ameaçada, a igreja estava perdendo muito sacerdote naquela época. Eu estava vendo um vídeo da TV Aparecida falando sobre ele. A igreja estava perdendo muito sacerdote, mas muito mesmo. Ele foi lá com a sua garra, com a sua coragem, e foi lá e conseguiu trazer mais padres para a igreja. Olha que legal. Ele foi conhecido como padre, o Papa bondoso, o Papa bom, aquele Papa do diálogo, né? O pastor Mário comentava aqui sobre o Concílio Vaticano II, que aliás foi o próprio Papa João 23 que chamou esse concílio, né? Para surpresa de muitos, né? Ele deu uma renovada na igreja. Antigamente a missa era celebrada de costas para o povo, só era virada quando se fazia homilia ou concilia o próprio evangelho, de resto, tudo de costas para o povo. Hoje se tem essas missas que são as missas tridentinas, que tem em várias comunidades, em Campo Grande, em várias cidades brasileiras também, e pelo mundo inteiro. Né? E também, na época da Segunda Guerra Mundial, esse Papa também lutou muito a favor dos judeus. Tentou salvar muito judeus mesmo, gente. Entendeu? Nossa, que Papa corajoso. Meu Deus, eu acho que eu não teria essa coragem. Né? Escolheu o nome João porque falava que era um nome doce para todos nós, João, né? Que lembrava ao pai, né? Ao pai dele, o pai dele, João, você foi? Dá um oi para a câmera aí, João. Oi. Né? E também ele foi conhecido como um dos papas que mais dialogou com as demais religiões. Ele foi o papa do diálogo também, né? Mas o povo pergunta, mas a pessoa só vira santo por causa do milagre que ele fez, porque curou uma pessoa? Não. Ele é a prova disso, porque ele não curou ninguém, mas mostrou com sua bondade, com seu amor, com a sua coragem de enfrentar muitos poderosos que tinham nessa época aí. Ele mostrou com a sua garra que ele pôde sim apacentar esse rebanho nas demais cidades onde não se podia ter a crença religiosa. Não, o padre Solimário falava aqui na sua homilia que em alguns lugares não se podia ter missa. Tinha que ir pedir ao rei, o rei autorizar a celebrar a Santa Missa e ficava a gente de guarda, cuidando para ver o que o padre ia falar na homilia dele, para não falar nada contra o rei. O Papa falou o quê? Pode deixar. Pode colocar de qualquer da gente, não tem problema não. Ele conseguiu tudo isso, né, através do diálogo. Ele chamava as pessoas, você é de outra religião, mas você também acredita em Jesus. Legal, a gente também acredita em Jesus. O padre Solimário comentava sobre isso. É uma coisa comum. Sim, foi através da conversa que ele trouxe também as pessoas. Como o pessoal foi estreitando relações? Estreitando. É verdade. Então, foi a partir desse papo, então,
a partir dos concílios, né, do Concílio Vaticano II, que aliás ele conseguiu participar de poucas sessões desses concílios e logo depois veio a falecer. Ficou, se não me engano, 5 anos no pontificado. Ele escreveu 8 encíclicas durante todo esse seu pontificado. Uma delas era vou colocar nos comentários, para que não faz nome, é muito difícil falar isso, é Paz na Terra. Não vou falar em latim porque é bem complicado. E sobre Maria também, ele fez uma encíclica sobre Maria. Interessante. E João Paulo II agora. João Paulo II, quer falar o nome dele, John? Quero. Carol Joseph Wojtyla. Wojtyla, eu estava até com medo de falar esse nome, porque eu veio falar. Tá? Se ele errasse, aí eu então, ele foi eleito Papa, lembra? 18 de maio? De 1978. De 1978. Gente, um dos terceiros papas que teve um pontificado longo. Quase 27 anos. Quase 27 anos de pontificado. Esse Papa, o Papa da Juventude, o peregrino do amor, como ele era conhecido, esse Papa realmente mostrou o que era o dom da humildade, o dom de chegar e perdoar. Lembrando que quando ele tomou o tiro, perdoou o Águia, né? O rapaz que deu um tiro nele. Eu acho que foi uma das maiores provas de amor, de bondade do ser humano, concedeu o perdão. Lembrando que perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar sem rancor. Tá bom? Olhar sem ter aquela afeição de que olha, ele fez algo, que ressentimento. Não é verdade? Como eu disse, teve o terceiro maior pontificado do mundo, né? E ele também teve um papel fundamental no fim do comunismo lá na Polônia. Gente, ele, né, foi muito importante, que ele também foi um dos autores da quebra do muro de Berlim. Foi. Nossa, eu lembro como o Pastor Mário, sempre uns baseados também no Pastor Mário, porque o Pastor Mário contou uma história, a história deles no passado, na homilia dominical dele. Tá bom? Olha só, eu vou falar as línguas que esse Papa falava. Ele era bem comunicativo, né? Ele falava, vou ler aqui porque é meio complicado, tá? Falava italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português, ucraniano, russo, serbo-croata, esperanto, grego clássico e latim, e o polaco, que era a sua língua de nascença. E eu mal alemão com português aqui. O Matheus falou a questão das línguas que ele falava, eu me lembrei de um fato de um padre que era português e ele não sabia falar polonês para falar com o Papa, e ele associou que talvez o alemão fosse o mais próximo do que ele conseguisse ir para o Papa. E ele chegou no João Paulo II e começou a falar alemão. Aí o João Paulo II olhou para ele, viu que ele não tinha feições alemãs, né? E perguntou: mas você é descendente de alemão? Aí ele falou: não, Sua Santidade, meu pai e minha mãe são portugueses. Falei: então vamos falar em português. Ele conversou em português com esse padre. Eu vou fazer um merchan. É um merchan de um livro que a Luzia me emprestou. Muito obrigado, irmã Luzia. Amanhã ele estará de volta nas suas mãos. O livro chama-se O Papa dos Milagres. Esse livro foi escrito por um ateu que se converteu a partir do João Paulo II. Ele era um jornalista e ele fotografava o João Paulo, ele seguia o João Paulo II. E ele começou a entender que com o tempo, ele começou a sentir o amor do Papa por ele. Inclusive ele foi conversar com um padre amigo dele, e ele falou: olha, eu não sei o que está acontecendo, nem em Deus eu acredito, e fico todo choroso com esse Papa. Aí o padre falou para ele, assim: o que você está sentindo, homem, é que o Papa te ama. E ele vai dissertando, falando sobre o João Paulo de uma forma que é melhor vocês lerem. É fantástico, fantástico. Depois, vou até colocar o nome do livro embaixo nos comentários, sim, para quem quiser estar adquirindo. Eu quero que eu tenha dado assim. Mas tudo bem. Então, o Papa também, João Paulo II, foi um dos idealizadores, o idealizador das Jornadas Mundiais da Juventude. Esse encontro mundial da juventude católica. Tivemos ano passado no Rio de Janeiro, né, essa jornada que contou com mais de 3 milhões de jovens. Pensa, 3 milhões de jovens aglomerados no Rio de Janeiro, passando frio. Fome não, porque a gente tinha um tipo para poder comer. Mas mostrando lá o que é a fé mesmo, né? Frio, chuva, nem sol, a chuva, nem a chuva. 3 milhões, mais de 3 milhões de jovens. No dia da missa do Papa, na Praia do Copacabana, choveu.
Choveu, né? Choveu, mas o povo estava lá. Tomou chuva E aí, o povo estava lá. Né? Então, agora, 2016, vai ter um encontro marcado na Polônia. Terra do João Paulo II. Uma homenagem do Papa Francisco ao nosso novo santo da Igreja, João Paulo II. Então, estamos tentando, né, de se preparar pouco a pouco para ir para lá. E quem sabe não podemos gravar um programa direto de lá. Seria Direto de lá, que legal. Tá? Então, era um pouco mais disso das canonizações desses dois santos. Eu vou colocar embaixo links da história de cada um para quem tiver interesse de estar lendo. Tá bom? E o último tema é o encontro de dois papas. Veja só, dois papas em suas dimensões humanas. Né? Bento XVI, o Papa Emérito, e o Papa atual, o Papa Francisco. O Papa da humildade, que se mostrou humilde a renunciar, vendo que ele não tinha mais capacidades, tanto corporais quanto mentais, para conduzir a igreja, e outro Papa também humilde, e que pede que nós sejamos humildes junto com ele. Né? Porque ele disse em uma homilia dele que a igreja, o povo pede pobreza, pede a humildade dos padres, dos bispos, dos cardeais, pedem essa humildade. Então foi muito bonito quando a gente viu o encontro desses dois. O Papa Francisco, mais uma vez quebrando os protocolos, né? Estava na procissão de entrada, ele olhou para o lado, viu que o Papa Emérito Bento estava lá, chamou o secretário de Estado dele lá, deu o báculo para ele. Báculo? Deve ser báculo. Se não for, é algo parecido. E foi lá cumprimentar. Uma coisa assim. E foi cumprimentar o Papa Emérito Bento XVI num abraço fraterno. Os dois conversaram por instantes e depois o Papa voltou para a procissão de entrada e continuou a celebração. E ao final, os dois também se encontraram mais uma vez. Então, para mostrar, né, que o Papa Emérito Bento XVI ele está a serviço da igreja pela oração, e sempre que é convidado a participar de alguma celebração, ele vai com todo carinho e com todo amor. Então, tanto no consistório, onde o nosso cardeal, nosso bispo cardeal aqui do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro, Dom Raimundo? Dom Orani, João Tempesta, foi eleito cardeal pela Santa Mãe Igreja através das mãos de Francisco. E o Papa Emérito Francisco, o Bento XVI estava lá também, né? E os dois se cumprimentaram, e assim eles vão se encontrando sucessivamente a cada movimento que a igreja vai planejando. Quem sabe na Polônia não vemos dois papas juntos, na verdade? Seria muito interessante. Então, pessoal, era mais isso mesmo. Queríamos passar para vocês essa questão da canonização, dos dois santos também, né? Os dois novos santos da igreja, e sobre o encontro de dois papas que, de uma certa forma, ainda gera muito dúvida para o pessoal que vê, né? Mas quem que é melhor? Quem que é o Papa? Quem que é o Papa? O Papa atual é o Papa Francisco. O Papa Bento XVI, o Papa Emérito, ele recebe a titulação, mas continua sendo bispo emérito de Roma. Entendeu? Por exemplo, aqui na Arquidiocese de Campo Grande temos 3 bispos. O nosso bispo arquidiocesano, Dom Dimas Lara Barbosa, bispo metropolitano, né? O bispo auxiliar, Dom Eduardo Pinheiro, que ainda coordena o setor da juventude do Brasil, e também o nosso bispo emérito, Dom Vitório Pavanello. Então, Dom Vitório continua sendo bispo, mas bispo emérito. Ele apresentou a sua carta de renúncia, e todos os bispos, ao completarem 75 anos, se não me engano, tem que apresentar uma carta de renúncia até o Vaticano, uma renúncia própria de si, porque ele está vendo que ele está mais com capacidade de prosseguir com aquele rebanho que ele estava acompanhando. Então era mais isso mesmo que queríamos passar. Alguma coisa para colocar, João? Não, foi bem bacana. Então é isso, acho que eu tenho bastante o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar editando ele ainda hoje de madrugada para poder estar postando amanhã cedo. Tá bom? Quer falar alguma coisa aí, não? Nenhum? Não? Nenhum? Certeza? Tá com vergonha? Ele tá com vergonha, gente. Mas tudo bem. Então, eu espero que você não falte mais nossos textos. Não faltarei. Só não pode ter feriado, porque aí eu não sei quando é sexta, quando é segunda. Eu tenho um problema. Gente, vamos fazer uma campanha. Vamos dar um calendário pro João. Eu preciso de um calendário. Que não seja do celular. Exatamente. Ou tem um iPhone. Funciona. O iPhone funcionaria mesmo. Né, João? Então, até mais para vocês.
Estamos aqui de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O João Pedro vai mostrar para a gente agora aquela belíssima imagem da cruz lá em cima. Consegue pegar ele, João? Consegue pegar ele, João? Tchau, pessoal. Até mais. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos. Te reconhecemos ao partir do